Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecida em face do iminente retorno de Cristo. O Evangelho de João começa com algumas das palavras mais belas, poéticas e sublimes de todas as Escrituras. Na verdade, o capítulo 1 do livro de João tem sido apontado há muito tempo como uma prova bíblica da divindade do Salvador. Mas é isso que realmente está dizendo? Hoje, o Will Santos vai nos conduzir em outro estudo sobre João 1 e o que isso significa para nós como crentes em um nível prático. Mais tarde, durante nossa caixa de mensagens diárias, o Will discutirá como superar o fracasso. É um ciclo em que todos podemos entrar, mas que pode ser difícil de sair. E por último, a Laura Lee, com a sua promessa diária, trará uma história bastante inspiradora de fé para compartilhar conosco no programa de hoje. E o programa de hoje, nosso sublime chamado, Um Segundo Olhar em João 1. Will, você disse que tinha algo novo para compartilhar conosco sobre João 1 e queremos ouvir o que você tem para nos contar. Bem, em primeiro lugar, acho que tivemos uma grande falha na comunicação em relação ao primeiro capítulo do Evangelho de João. Isso me lembra de algo que aconteceu quando eu era ainda um juvenil. Minha mãe estava tomando uma xícara de chá enquanto preparava o jantar, e ela precisaria de se ausentar por alguns minutos. Antes de sair, ela disse: "Cuide das batatas que estão no fogo." E eu fiz exatamente como ela disse. Eu fiquei observando-as enquanto elas cozinhavam. Eu as observei enquanto elas se transformavam em um mingau. Talvez minha mãe estivesse pensando em preparar um purê de batatas, e eu as observei enquanto elas derretiam. Uma criança que levava tudo ao pé da letra, não é mesmo? Ela disse para observá-las, e foi isso que eu fiz. Acho que acabamos jantando naquele dia pão com queijo. E você pode perceber que o que aconteceu foi uma falha na comunicação. E aprendi que quando me disserem para eu observar ou cuidar de alguma coisa, espera-se que eu faça mais do que ficar cuidando ou observando algo. Acho que o mesmo tipo de falha na comunicação, ou devo dizer, um apagão no entendimento, ocorreu em João 1. Vamos abrir lá e ler os primeiros versículos. João capítulo 1, versículos de 1 a 5. Agora, Chris, enquanto você lê esses versos, eu gostaria que você lesse exatamente como aparece em nossa tradução moderna. Normalmente, substituímos os títulos genéricos pelo nome real de Yahweh. Mas desta vez eu quero que você leia como aparece em nossas traduções de hoje. A seguir falaremos sobre isso, porque parte da confusão e falha na comunicação que ocorreu se deve à forma como os títulos são entendidos nesta passagem. Leia, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Essa fala se parece muito com Gênesis 1, versículo 1. Que, como todos sabemos, usa uma fraseologia muito semelhante. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, em hebraico, é chamado de Elohim. No grego do Novo Testamento, Deus é Theos, mas em nossas traduções modernas, ambos são traduzidos para o português como Deus. Portanto, é fácil, numa leitura superficial, assumir que no princípio mencionado em João 1, é o mesmo princípio mencionado em Gênesis 1, e é por isso que essa ideia é frequentemente aceita como prova de uma divindade trina. Supõe-se que o verbo aqui em João 1 se refere a Yahushua. Mas é claro, se você tem uma divindade trina, e se Yahushua é tão divino quanto o Pai, então ele teria que ter tido uma preexistência. Eu não quero entrar em todas as provas bíblicas e históricas que demonstram que a ideia de uma trindade é uma heresia adotada do paganismo, pois já foi amplamente trabalhada em programas de rádio anteriores.
Se você perdeu esses programas, queridos ouvintes, vocês ainda poderão encontrá-los em nosso site ou no YouTube. Também temos muitos artigos sobre o assunto. Acho que a maioria dos nossos ouvintes já acessou sobre esse assunto antes, mas se ainda não o fez, eu gostaria apenas de desafiá-los a fazer sua própria pesquisa sobre o assunto. Will e eu nunca pedimos que vocês acreditassem em nossa palavra no tocante a qualquer doutrina. A prova está aí. E as evidências também estão. Compartilhamos as verdades que conhecemos, mas cabe a você considerar todas as evidências em espírito de oração. Seja um bereano. O espírito de Iá irá te guiar na verdade se você o pedir. Ok, continue, Will, pois eu só queria reforçar esse ponto. Ponto esse que foi excelente ter salientado. Mas vamos lá. Conforme abordado em outros programas, o peso da evidência revela que o verbo, mencionado em João 1, não é Yahushua, mas a sabedoria de Iá. Novamente, você, caro ouvinte, poderá encontrar essa informação em programas anteriores, os quais abordamos incansavelmente sobre esse tema. Portanto, dizer que o verbo estava no princípio com Iá não é prova de um Cristo pré-existente, agindo em conjunto com Yahuwah como co-criador do mundo. Na verdade, João 1, versículo 1, não está falando sobre a criação do nosso mundo. E a quem então esse verso está se referindo? Eu sei que o verbo não está se referindo a Yahushua, mas acredito que isso se refira à mesma passagem de Gênesis 1 que diz no princípio. Não, a frase no princípio aparece várias vezes no Novo Testamento. Só porque essas expressões usadas são iguais, não significa que se refiram ao mesmo evento. Por exemplo, abra em Atos 11. Aqui Pedro foi chamado a falar em favor dos outros apóstolos. Eles queriam saber do porquê ele havia batizado, comido e ficado na casa de um gentio. Nossa, que horror! Esse gentio era Cornélio, que você deve se lembrar. Então Pedro conta a sua história de como, em uma visão, ele havia recebido a ordem de se alimentar de animais impuros e como ele entendeu que era Yahuwah, dizendo que Iá não fazia acepção de pessoas e como eles deveriam ser receptivos aos gentios quanto ao evangelho, etc. Leia agora o versículo 15 de Atos 11. Ok. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. E de que começo Pedro está falando aqui? Do Pentecostes, ou seja, do início do ministério evangélico. É isso. Existem outros lugares onde há referência ao princípio. João 8 registra uma conversa que Yahushua teve com os fariseus, onde eles o importunavam. Leia o versículo 25. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhes Yahushua, que é que desde o princípio vos tenho dito. Ok, e que começo é este? De seu ministério público. Correto. É assim que João normalmente usa esta frase. Vejamos mais algumas passagens. João 15, 27. O que diz lá? E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E João 16, 4. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mais uma vez, referindo-se ao início do ministério público de Cristo. É assim que outros escritores dos evangelhos também usam essa frase. Leia para nós o primeiro versículo do Evangelho de Marcos, como Marcos abre seu livro. Princípio do Evangelho de Yahushua Cristo, filho de Iá. E a partir daí, Marcos começa a falar sobre João Batista, o precursor de Cristo. E quanto a Lucas? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma explicação em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Desde o princípio, desde o começo. Novamente, estas frases referem-se ao início do ministério público de Yahushua. E é assim que João usa consistentemente essa expressão. Abra 1 João capítulo 1 e leia os versículos 1 a 3. O que era desde o princípio,
e que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. O que quero dizer é que, como trinitarianos, desde essa concepção, nos desviamos sobremaneira de João capítulo 1, porque presumimos que a frase "no princípio" se referia à expressão "no princípio" de Gênesis 1:1, e não é. Este é um ponto importante, uma verdade deveras emocionante. A expressão "no princípio" a que nos referimos aqui seria um novo começo. Lembre-se que no princípio de Gênesis houve uma criação e um homem, que foi Adão, e que cedeu à tentação. Mas Yahushua veio para ser o quê? Qual era seu papel e missão? Para ser o segundo Adão e para nos redimir onde o primeiro Adão caiu. Exatamente. Agora, isso é significativo e ao mesmo tempo fascinante. O que João está falando aqui é de um novo princípio ou começo e de uma nova criação. Yahuwah é nosso Criador, certo? E ele também é nosso Recriador. Isto é efetuado por meio do segundo Adão, que é Yahushua. Abra, Chris, em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo entendeu esse conceito fascinante. Comece no versículo... Vamos começar com o versículo 20. E enquanto você lê, observe os paralelos que Paulo está traçando entre o que aconteceu no primeiro começo ou princípio e o que pode estar acontecendo com o segundo, o novo começo, a nova criação. 1 Coríntios 15, versículos 20 a 28. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Iá e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Yahuwah seja tudo em todos. Paulo está falando sobre um determinado período na história e sobre uma nova criação, um renascimento, uma redenção. E, em última análise, a restauração do homem caído. E esse processo começa com o ministério de Yahushua, mas que continua até que Yahushua, tendo conquistado tudo, restaure o reino a Yahuwah. Então, Paulo fala da ressurreição dos mortos, que só é possível com uma nova criação que Cristo torna uma realidade por meio de seu ministério e de sua morte. Vamos continuar a leitura pelo versículo 42 e, novamente, observe tudo o que é possível sobre a nova criação, da qual João estava falando em João capítulo 1. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E, como é o homem celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial.
Novamente, aqui está falando de uma nova criação. Como foi o primeiro homem e o terreno, tais são também os demais homens terrenos, bem como sobre a criação de Gênesis 1. Então ele diz: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Nascemos tendo a imagem do primeiro Adão, o homem que veio do pó da terra, mas que com a nova criação, o novo começo ou princípio de João 1, somos recriados para ter a imagem do segundo Adão, o homem celestial. Isso não quer dizer que ele é divino, mas que ele subiu ao céu para interceder por nós. Em João 1, sobrepusemos uma interpretação trinitária, quando não era disso que João estava falando. O princípio de Gênesis 1, isso já ficou no passado. O Evangelho é a boa nova da nova criação em um novo começo. Este tema é concebido em todo o Novo Testamento. Abra no primeiro capítulo de Colossenses e leia os versículos 15 a 18, por favor. Colossenses 1, de 15 a 18. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Yahushua não é o primogênito do primeiro começo, mas sim Adão foi. E Yahushua é o primogênito do novo começo. É por isso que Paulo diz que ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. É por meio de sua morte que qualquer um de nós pode passar por um novo nascimento e recriado através de um novo começo. Com a ressurreição de Cristo, novas entidades surgiram. João lista algumas delas em Apocalipse. Leia, Chris, para nós Apocalipse 1, versículos 4 a 6. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Yahushua Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É por meio de uma nova criação que é possível este novo começo ou princípio, sendo Yahushua o primogênito dos mortos. Ele também é a testemunha fiel. Isto é repetido em Apocalipse 3, versículo 14, onde o Salvador é descrito como uma testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Yah. Novamente, esta é a nova criação, uma vez que ao primeiro Adão foi designada a criação original. Agora, a razão pela qual isto é tão importante é que toda esta compreensão tem um enorme significado para os crentes. Vamos falar agora sobre o que significa para os crentes, em um nível prático, este novo começo mencionado em João 1, o qual tem um significado sem precedentes. E como isso funciona, Will? Com a experiência de uma nova criação sob um novo começo de João capítulo 1, os crentes agora têm uma oportunidade que nunca tiveram antes, que seria de entrar em um relacionamento com Yahuwah, o qual assume uma roupagem totalmente diferente. Abra Chris novamente em João 1 e leia os primeiros 5 versículos. Vejamos isso mais uma vez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Yah, e o Verbo era Yah. Ele estava no princípio com Yah. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Há uma série de coisas importantes sendo declaradas nesses versículos. Primeiro, o Verbo, conforme abordado em programas anteriores, era a sabedoria de Yahuwah e que sempre esteve com ele desde o início. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada foi feito. Em Yahuwah estava a vida e a vida era a luz dos homens. A palavra traduzida como verbo é denominada no grego de logos, que mostra Yahuwah em ação.
Não entendemos isso porque não compreendemos a mecânica de como Yahweh cria todas as coisas. A palavra de Yahweh, seu logos, seria Yah em ação. Não estou conseguindo acompanhar seu raciocínio, Will. Tudo bem. Digamos, aqui no estúdio de gravação está escuro, pois não há janelas e não podemos enxergar nada. Eu te digo, luz apareça. E o que acontece? Nada? Sim, nada. Para que a luz acenda, eu tenho que fazer algum tipo de ação, seja acender uma lâmpada, uma tocha, ou acender uma vela, ou qualquer outra coisa. Yahweh, por outro lado, não precisa fazer isso. Ele apenas tem que falar e pronto. Quando ele quis que a luz na criação do mundo aparecesse, o que ele fez? Ele simplesmente disse, haja luz. Exatamente. Yahweh não precisa fazer nada, ele fala e sua própria palavra realiza o que ele deseja que aconteça. Sua própria palavra contém o poder de fazer o que ele diz, e esse é o poder da palavra de Yah, ou seja, seu logos. Vá para Isaías 55. Neste capítulo, o próprio Yahweh está explicando este conceito muito importante. Comece com o versículo... Bem, vamos começar com o versículo 6. Este é um convite para participar com Yah de um novo começo, a sua nova criação. Buscai a Yahweh enquanto pode se achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se a Yahweh, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Elohim, porque é rico em perdoar. Então esse é o convite. Venha e deixe o seu Criador ser o seu recriador. A seguir ele vai explicar como isso irá funcionar. Continue, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz Yahweh. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora ele vai fazer uma comparação para explicar como funciona a nova criação. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Assim será a palavra que sair da minha boca. Yah não precisa fazer nada para fazer a sua vontade, ele só precisa falar. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Novamente o Logos apontado em João 1 é a palavra de Yahweh sendo dita. É uma expressão verbal da sua sabedoria e a própria palavra contém o poder para realizar o que ele diz. É assim que funciona com Yahweh e como ele cria o que ele deseja. Isso é confirmado no Salmo 33, versículo 9. Por que você não lê isso para nós rapidamente, Chris? Salmo 33, versículo 9. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O verbo é a palavra que Yah profere e que resulta em suas ações. Agora, de volta a João 1. O que diz João, capítulo 1, 14? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo ou a palavra estava no mais íntimo de Yahushua, e ela representa a presença de Yah e o seu poder, ou seja, a palavra representa Yahweh. Cerca de 40 vezes João nos diz que Yahushua foi enviado por Yah. E qual era a sua missão e o que ele foi enviado para realizar? E por que ele veio e nasceu neste mundo? Paulo diz isso de uma forma incrível. 2 Coríntios 5, versículos 17 a 19. E ele vai explicar aqui que a nova criação é fundada na palavra de Yah. Leia, por favor. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Yahweh, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Yahweh estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura, uma nova criação.
porque Yahweh estava em Cristo. O Logos, a palavra, estava em Cristo. Um excelente exemplo disso é salvaguardado lá em Mateus 8. Vamos abrir lá e começar a ler pelo versículo 5. Tendo Yahushua entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Yahushua lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a estes: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. O centurião entendeu que Yahushua falava em nome de Yahweh. Temos lido sobre isso há anos e presumido que o centurião acreditava que Yahushua era um ser divino e Deus, o Filho. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele entendeu que era o poder de Yahweh operando e falando por meio de Cristo, e sua fé estava baseada nessa certeza. E vemos isso no versículo 9, onde ele diz: Pois também eu sou o homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Deixa eu ver se entendi. O que você está dizendo é que a autoridade do centurião foi baseada na autoridade que o imperador deliberava a exercê-la? As pessoas obedeciam porque o poder dado a ele tinha todo o suporte político do Império Romano. Você está certíssimo. E ele reconheceu essa mesma autoridade que também havia sido dada a Cristo. Isso era tão raro que qualquer um, menos um estrangeiro, entenderia isso, e que Yahushua ficou simplesmente maravilhado. O que diz o próximo versículo? Ouvindo isto, admirou-se Yahushua e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Yahushua era humano e não divino. Ele teria que ser um humano a fim de redimir um mundo onde o primeiro Adão caiu. Mas a sabedoria de Yah estava com o Salvador e sua palavra falou por meio dele. E o centurião entendeu também dessa forma, pois sua fé não fora colocada em Yahushua. E foi por meio de Yahweh que operou por meio de Yahushua. E é por essa razão que quando aceitamos a Yahushua, isso quer dizer que aceitamos também o Pai. Abra cruz em João 14. Esse relato ocorre no final do ministério do Salvador, em João 13, que descreve a última ceia. Mas ele ainda não havia sido traído no capítulo 18 desse mesmo livro. No entanto, seu ministério público já tinha acabado. E Yahushua estava ministrando suas últimas instruções que lhe fora possível antes de ser traído. Então Filipe faz um dos pedidos mais impressionantes. João 14, versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Eu não consigo imaginar quão desanimador foi para Yahushua ouvir tais palavras. Ele havia passado 3 anos e meio com eles e eles ainda não haviam entendido sua missão. Nós podemos ver isso no próximo versículo. Continue lendo. Disse-lhe Yahushua: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai. Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Aqui, Yahushua está simplesmente explicando sem o uso de parábolas, mas apenas falando muito que claramente. Quem vê a mim, vê o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. De uma forma muito real, Yahushua era Yahweh em ação, e ele agirá assim também em nosso favor. Você disse que ele agirá assim também em nosso favor, mas há apenas uma diferença. Yahushua, como sabemos agora, era e é totalmente humano, só que com a natureza de Adão antes da queda, e foi dessa forma que ele foi capaz de nos redimir onde Adão caiu. Mas nós não temos natureza não caídas e somos pecadores. E como podemos, você e eu, que somos totalmente humanos e pecadores,
Como podemos ter a mesma experiência que Yahushua teve ao ter Yahuwah vivendo em nós quando não temos a natureza não caída que Cristo teve? Ótima pergunta. Vou usar a vida de uma outra pessoa para responder essa questão. Ela é uma pessoa que teve alguns problemas de temperamento e que também era um assassino. E ainda assim, Yahuwah estava com ele e agiu por meio dele de maneiras sem precedentes. E quem era essa pessoa? Essa pessoa era Moisés. Êxodo 2 nos conta que um dia, enquanto Moisés estava andando em seu cavalo, ele avistou um guarda egípcio espancando um hebreu. O que diz Êxodo 2, versículo 12? Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Isso foi nada menos que um assassinato, e não atuando em legítima defesa. Foi um puro e simples assassinato. E ainda assim Moisés se rendeu a Iar. Ele se arrependeu e Yahuwah foi capaz de operar por meio dele de maneiras inexplicáveis. Nossa, que coisa, hein? E você tem razão, Will. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que já existiu. Eu fiz um estudo sobre isso uma vez porque eu estava curioso para saber o que isso significava. Ouvimos manso e tendemos a pensar em subservientes, que obedecem ordens e que são submissos. Mas, na verdade, não é bem isso que significa no hebraico, pois as traduções pecaram em exteriorizar o real sentido desse termo. Nós ainda temos mais um minuto. Você se importa se eu ler o que diz essa definição no hebraico? Não me importo. Leia para nós, por favor. Bem, a palavra traduzida para o português do substantivo manso, na verdade, vem de uma palavra hebraica que tem algumas conotações que não temos no português. Dê-me apenas um segundo para eu pesquisar aqui muito que rapidamente. Está aqui. É o número 6035 do dicionário expandido Strong. E realmente significa manso e humilde, mas é mais do que isso. Escute só, diz, abre aspas, Onav aparece quase meramente em passagens poéticas e descreve o resultado pretendido da aflição advinda de Yahuwah, designadamente a humildade, fecha aspas. E depois, na verdade, o dicionário menciona o nome de Moisés. Então, o que está sendo dito é que Moisés tornou-se manso e humilde, não porque ele havia nascido assim, mas porque ele se rendeu a Iar. E foi por meio das provações pelas quais passou que isso foi desenvolvido em seu caráter. É verdade, podemos perceber isso de como era o seu caráter que o acompanhava desde o seu nascimento. Ele espancou aquele guarda egípcio até a morte. É óbvio que Moisés provavelmente havia sido treinado em artes marciais, mas você sabe quanta força é necessária para espancar alguém até a morte? No entanto, mais de 40 anos depois, seu caráter foi transformado a tal ponto que as escrituras dizem: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Excelente exemplo, Chris, que nos dá esperança, não é mesmo? Porque Yahuwah, por meio de Moisés, transformou o Nilo em sangue, fez com que enxames de moscas, mosquitos e rãs invadissem sobre a terra do Egito e ainda dividiu as águas do Mar Vermelho. Você já viu o leito de um rio quando as comportas são abertas e drenam as suas margens? Sim, e fica uma lama pegajosa e fétida. Sim, é lama para todo lado. E ainda assim, Yahuwah, por meio de Moisés, fez com que o leito do rio secasse e os israelitas atravessassem. E a Bíblia ainda diz, abre aspas, sem molhar as suas sandálias. Eles nem sequer molharam seus pés. Yahuwah, por meio de Moisés, fechou o Mar Vermelho sobre seus inimigos. Moisés foi o agente de Yahuwah para libertar os israelitas. Yah estava com Moisés e operou por meio dele. Quando Moisés falou pelos israelitas ao se apresentar diante do faraó, ele estava falando por intermédio das palavras de Yah. E apesar do faraó tentar não se alertar do que estava sendo apresentado a ele, a presença de Yahuwah era conhecida e compreendida. Sempre achei isso tão irônico que quando o faraó finalmente decidiu deixar os israelitas partirem, ele teria acrescentado: e orem por mim também, por favor. O que eu quero dizer é que o faraó era dotado de uma ousadia descarada jamais vista. Acredito que sim. Ele sofreu as consequências e ele sabia disso. Mais uma vez, a presença de Yah foi revelada e ficou clara na visão de todos.
O faraó pôde não ter desejado admitir isso, afinal ele havia menosprezado os sinais. Mas ele ainda reconheceu que um poder maior estava em ação e que esse poder maior era Yahweh, operando por meio de seu agente, Moisés. Podemos ver isso repetidamente em toda a Bíblia. E quem expulsou os cananeus da terra prometida? Josué? Foi Yahweh que operou por meio de Josué. Yahweh sempre operou por meio de agentes humanos e até mesmo por meio das circunstâncias. É assim que um judeu do primeiro século teria interpretado João 1. Foi somente no século II que o verbo em João 1 foi distorcido para ter um significado antropológico. Quando Yahushua falou, quando ele curou e quando ele ressuscitou os mortos, era o Pai operando nele e por meio dele, e que foi dessa forma que tais ações se concretizaram. Yahushua pode ter falado fisicamente as palavras, seja curado, ou Lázaro venha para fora, ou levante-se e ande. Mas a fonte do poder em suas palavras era de Yahweh. Sua palavra não era a fonte, mas Yahweh era a fonte do que se tornou uma realidade. Excelente maneira, Chris, de colocar essa realidade. É interessante notar que na maioria das vezes as curas de Cristo foram apenas por meio de suas palavras. Mas não podemos esquecer que ele colocou argila nos olhos de um cego, mas na grande maioria das vezes as curas ocorreram quando ele pronunciou palavras de poder. Ele não era a fonte desse poder, mas ele foi simplesmente um canal por meio do qual o poder divino poderia fluir. Este tem sido sempre o caso. Abra no Salmo 107 e leia os versículos 19 e 20. Salmos 107, 19 e 20. Este é um salmo que narra as várias provações ao longo da história de Israel. Então, na sua angústia, clamaram a Yahweh, e ele os livrou das suas tribulações, enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. O poder de Yahweh estava nas palavras de Cristo. E Yah estava operando por meio de Yahushua, assim como havia feito por intermédio de Moisés. Yahushua proferiu palavras de vida. Em certo sentido, ele era a personificação da sabedoria de Yahweh, porque ele foi o canal por meio do qual ela fluía para a humanidade. Chris, agora há pouco você leu 2 Coríntios capítulo 5. Eu gostaria que você o lesse novamente, porque agora acho que terá ainda mais significado. 2 Coríntios 5, versículos 17 a 19. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Yahweh, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Yahweh estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Yah também nos confiou a palavra da reconciliação. Assim como Yahushua e Moisés, nós também podemos ser canais de graça e do poder divino, sendo uma bênção em nossas esferas individuais de influência. Com certeza. Fique ligado, queridos ouvintes. A seguir teremos a nossa caixa de mensagens diárias. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. A pergunta de hoje vem de Ningji, na China. Acho a cultura chinesa muito fascinante e algumas das maiores invenções do mundo vêm da China, como, por exemplo, a seda, a pólvora, e não poderia haver fogos de artifício sem pólvora, o sorvete, pipas e etc, e etc. E o papel higiênico também. Sério? Sim, mas inicialmente era de uso exclusivo do imperador. Dá pra perceber como eles são engenhosos. Mas vamos lá. Yu Xuan escreve: como faço para vencer o fracasso? Passei por essa situação e agora, ao sentir-me fracassado, sinto-me enclausurado e deprimido. Como faço para vencer essa luta? Bem, deixe-me apenas te dizer que agradeço sua pergunta. A verdade é que quanto mais velhos ficamos, mais oportunidades temos de passar pelo fracasso. Como crentes, precisamos recusar permitir que Satanás nos afogue na culpa quando fracassamos. Somos humanos e humanos caem. E então sim, haverá momentos em que passaremos pelo fracasso, mas não precisamos viver dentro desse buraco.
O primeiro passo para superar o fracasso seria o de fazer a opção de nunca desistir. Sempre me lembrei da resposta de Thomas Edison quando lhe perguntaram como ele se sentia por ter fracassado tantas vezes antes de descobrir como fazer uma lâmpada incandescente. Ele disse, abre aspas, não fracassei 10.000 vezes. Eu não fracassei nenhuma vez. Consegui provar que essas 10.000 maneiras não funcionarão. Quando eu deixar de lado as formas que não dão certo, encontrarei a maneira que funcionará. Essa é uma atitude que mostra que a pessoa está determinada a ir à luta e de não desistir. A pessoa até mesmo usa os fracassos aparentes como sucessos, e essa pode ser a atitude de todo crente. Romanos 8, versículo 31 pergunta: se Yah é por nós, quem será contra nós? Como crentes, devemos sempre ter isso em mente, porque enfrentaremos muitas dificuldades e decepções em nossos dias, e mesmo até o fim desse mundo. Abra Cris no Salmo 113 e leia os versículos 13 e 14. Esta é uma passagem importante para lembrar sempre que estivermos passando por lutas, mas especialmente quando estivermos deprimidos e nos sentindo fracassados. Diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim Yahweh se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Somos apenas pó. Yahweh sabe disso e não usará contra nós. E também não deveríamos usar isso contra nós mesmos, pois com certeza iremos fracassar. Novamente faz parte do ser humano, mas se você não tentar, nunca terá sucesso. Isso é verdade. Lembro-me de ter lido uma vez que 2 dos maiores jogadores de beisebol de todos os tempos, Babe Ruth e Red Jackson, estabeleceram o recorde de maior número de home runs em uma única temporada, como também o recorde de maior número de eliminações. Em outras palavras, eles podem ter estabelecido o recorde de vitórias, mas também o de derrotas. Você não pode ter sucesso se não tentar, e se tentar, inevitavelmente também irá fracassar algumas vezes. Isso é simplesmente a realidade. E isso me leva ao próximo ponto. Não tenha medo do fracasso. De alguma forma, falhar não faz de você menos cristão. Na verdade, o medo do fracasso pode causar danos mais duradouros do que o próprio fracasso. Como assim? É porque se você tem medo e se concentra nisso, muitas vezes você nem tenta. E se você não tentar, nunca terá sucesso. Quantos empreendimentos, tanto no reino espiritual como nos negócios ou o que quer que seja, nunca aconteceram porque a pessoa tinha tanto medo do fracasso que nem sequer tentou? Bom ponto, Will. Isso me lembra de uma promessa de 2 Timóteo capítulo 1. Deixa eu encontrá-la aqui bem rapidamente. Aqui está. 2 Timóteo 1, versículo 7, diz: porque Yahweh não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é um excelente ponto. O medo não é necessariamente um pecado. Lembro-me de uma vez que passei por uma situação difícil quando tinha 16 anos. Ainda me lembro da reação do meu pai. Ele não ficou bravo nem nada, mas disse algo que ficou comigo. Ele disse: os idiotas podem ser muito corajosos porque são estúpidos demais para saber que deveriam ter medo. Que sinistro. Obrigado, pai. Bem, pelo menos teve o efeito pretendido, pois fiquei muito mais cauteloso depois disso. Mas isso é apenas exercitar o bom senso. O medo que nos impede de tentar é paralisante. E caso você se encontre em situações às quais você não vê nenhuma saída, reivindique por algumas das promessas contidas nas Escrituras. Leia para nós Filipenses 4, versículos 6 e 7. Este é um grande incentivo para quem se sente paralisado ou preso pelo medo do fracasso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Yahweh as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Yah, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Yahushua. Você está preocupado e ansioso? Leve-o a Yahweh em oração e agradeça. Manter uma atitude de gratidão é muito importante, porque ajuda você a ver possibilidades onde antes só havia becos sem saída e portas fechadas. Há uma coisa que gostaria de destacar. Só porque você fracassou, não significa que você, como pessoa, seja um fracasso. Como você disse, todos nós fracassamos, e isso faz parte do ser humano. É a forma como usamos esse fracasso que determina se seremos um sucesso ou se apenas nos afundaremos nele, dizendo a nós mesmos o quão maus e nefastos somos.
Acho que isso é algo com que nós, como pais, precisamos ter um cuidado especial. A maneira como falamos com nossos filhos torna-se sua conversa interna na fase adulta. Como seus pais falaram com você e como meus pais falaram comigo, será dessa forma que interagiremos conosco mesmos e nos enxergaremos como pessoas. Se uma pessoa cresceu em um lar onde havia muito amor de uma forma condicional, onde ela sentia que nunca conseguiria a aprovação dos pais e onde não importava o que ela fizesse, ela nunca seria boa o suficiente, isso pode levar ao medo do fracasso, o que se traduz em medo de tentar. Então analise de onde vem esse medo. E quando fracassamos, inevitavelmente é importante que nos perdoemos. Afinal, se Yahweh pode te perdoar, você não acha que vale a pena perdoar a nós mesmos? Você não consegue se perdoar? Não tinha pensado nisso antes, mas é verdade que a saúde mental de uma pessoa está ligada ao fato de sua conversa interna ser de apoio ou crítica. Uma parte importante disso é simplesmente aceitar o fato de que temos limitações. Novamente, somos humanos e ser um humano não é pecado. Esse é um bom ponto. Se você espera constantemente perfeição ilimitada de si mesmo, isso é realmente ridículo. O que eu quero dizer é que quem morreu e fez de você Deus? Essa é uma maneira bastante pitoresca de colocar as coisas, mas você está certo. Somente Yahweh é perfeito. Às vezes o que pensamos ser um fracasso é simplesmente sermos confrontados com as nossas próprias limitações. Abra em Provérbios 24 e leia o versículo 16. Este verso é bastante apropriado para a nossa discussão de hoje. Provérbios 24, 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Suas limitações não te definem. Se você se encontra mergulhado em sentimentos de fracasso e depressão, isso é Satanás tentando desencorajá-lo, pois isso não procede de Yah. Ele te ama e estará sempre ao seu lado. E essa é a coisa mais importante que quero que nossos ouvintes tirem desta discussão. Você nunca superará o fracasso até aprender a parar de se condenar. Mesmo que a razão pela qual você tenha fracassado tenha sido porque você cometeu um erro, e mesmo que seja porque você tenha cometido algum pecado, honestamente falando, e daí? O amor de Yahweh é incondicional e ele ainda te ama. Lembra-se do que ele disse a Paulo quando Paulo estava frustrado com suas próprias limitações? Vamos ler 2 Coríntios 12 e... vamos ler no contexto. Comece com o versículo 7 e vá até o versículo 10. Essas são palavras que podem ajudar a todos nós. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastaste de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Agora, não sabemos ao certo o que era esse espinho na carne, mas ele diz abertamente que Satanás o usou para esbofeteá-lo ou bater nele. Algumas pessoas especulam que era um problema com sua visão e pode ter sido, mas isso é especulação. Nós simplesmente não sabemos. Mas seja o que for, as palavras de Yahushua dirigidas a ele são para nós também. Sua graça nos é suficiente porque sua força se aperfeiçoa na fraqueza. Novamente, você nunca superará o fracasso enquanto continuar a se condenar. E lembre-se que Yahweh jamais te condenará. Assim, pare de se condenar. Quem é o acusador de nossos irmãos é Satanás, e não vamos aceitar as acusações de Satanás e fazer delas o que ocupe a nossa mente. Uau, nunca pensei nisso dessa forma antes, mas você está certo, Will. Cristo disse à mulher pega em adultério: nem eu te condeno. As palavras de Yah são sempre palavras de amor, perdão e aceitação. Jeremias 3:22. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Pois é, nunca me toquei que poderíamos estar trabalhando em prol de Satanás quando repetimos as suas acusações, mesmo que elas sejam contra nós mesmos. Se isso nos afasta de Yahweh, é exatamente isso que estamos fazendo. E é isso que os sentimentos avassaladores de culpa tendem a fazer: manter-nos longe de Yah.
Isto é especialmente importante se o seu fracasso for devido ao pecado. Yahuwah te perdoou e você deverá aceitar o seu perdão. Mas então aprenda a perdoar a si mesmo também. Entendi, mas como você faz isso? É meio difícil de agir assim quando você se sente culpado. Quando escolhemos aceitar o perdão de Yahuwah e quando vemos seu amor por nós, então fica mais fácil aceitar que ele vê em nós algo que vale a pena amar e perdoar. Então concentre-se no amor do Pai. Agora todo crente conhece João 3,16. Claro que sim, porque Yah amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um verso cheio de promessas, bem como é uma das passagens mais bonitas de todas as Escrituras. É a mensagem do Evangelho resumida em um verso. Mas o próximo versículo é igualmente importante. Você sabia disso? Por que você não procura para nós? Sim, preciso memorizar esse versículo também, pois é incrível. Diz, porquanto Yah enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Yahuwah não condena. É óbvio que se você está ressentido ou fracassou em algum ponto, isso não o torna especial, pois todos nós fraquejaremos em algum ponto. Mas Yahuwah não condena ninguém. Ele certamente não condena você por ser um ser humano, pois ele te criou assim. E se ele ama, perdoa e te aceita, você na verdade irá chamá-lo de mentiroso e dizer que não vale esse amor, perdão e aceitação? É claro que não. Aceite seu amor, seu perdão e aceite a sua própria humanidade. Então, com um canto de gratidão em seu coração e uma promessa de reivindicação, determine-se a continuar seguindo em frente. Isso é tudo que qualquer um de nós pode fazer. E ao fazermos isso, tenhamos a certeza de que Yahuwah abençoará nossos esforços. Muito bom conselho, Will. Se você tiver dúvidas ou comentários, gostaríamos de ouvir sua opinião também. Basta clicar no ícone Rádio WLC. Sempre gostamos de ouvir nossos ouvintes. Olá, eu sou a Laura Ali com sua promessa diária da palavra de Yah. Beth Farkashat e seu marido estavam passando por dificuldades. Seu esposo estava desempregado e Beth sustentava a família enquanto o marido ficava em casa com os 2 filhos pequenos. As pessoas tentavam animar o jovem casal dizendo-lhes: "Pensem positivo, vocês vão conseguir." E eles venceram tal situação. Beth e o marido sempre procuraram manter o foco no que é positivo. Eles viviam somente com a renda de Beth e ninguém ficou doente durante os dias de dificuldade, e por isso eles estavam gratos. Mas em uma certa manhã, tudo pareceu desabar. O esposo de Beth perguntou-a se ela tinha algum dinheiro, pois ele gostaria de comprar algumas coisas para casa. Ela respondeu que não tinha nada. "Vou comprar com o nosso cartão de crédito", disse ele, mas não havia mais limite de crédito disponível. Era uma terça-feira e o dia do pagamento de sua esposa só seria na sexta-feira. Ao sair para o trabalho, Beth quebrou a cabeça tentando descobrir onde poderia pedir algum dinheiro emprestado, mesmo que uns $20 até o dia do pagamento. Ela não queria se indispor com seus colegas de trabalho, mas tinha que alimentar a família. O que ela faria se ninguém pudesse lhe emprestar algum dinheiro? Ela chegou ao local de trabalho em pânico e foi direto para o vestiário dos funcionários. Lá ela viu um envelope na caixa de correio que cada funcionário tinha, e ela achou isso muito estranho. Beth abriu o envelope e dentro havia um cartão vale-presente de $50. O cartão havia sido dado pelo presidente da empresa. Ele escreveu dizendo que aquele valor era como agradecimento a todos pelo trabalho árduo e pelo cumprimento das metas da empresa, e assim, ele estava dando um bônus a todos. Beth ficou pasma, um bônus de $50 exatamente no momento que eles mais precisavam. Ainda no vestiário, um colega de trabalho, Alan, entrou. Ele disse que estava procurando por ela e entregou-lhe seu vale-presente. "Eu sei que você tem passado por momentos difíceis ultimamente e gostaria que você aceitasse meu bônus", disse ele. Beth não podia acreditar. $50 são $50 e Alan estava simplesmente doando a seu bônus? Neste momento, mais 2 colegas de trabalho entraram. Eles também deram seu bônus a Beth e se recusaram a aceitar um não como resposta. Beth não conseguiu conter as lágrimas. A ajuda, o carinho e a generosidade de seus colegas de trabalho foram simplesmente avassaladores. "Obrigada, muito obrigada", ela repetia sem parar em meio às lágrimas. De $0 a $200 em minutos.
e Yahua proveu as necessidades de sua família. O Salmo 22 diz que Yahua, abre aspas, não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão a Yahua os que o buscam. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Nos poucos minutos que nos restam, eu gostaria de falar sobre o que este segundo olhar em João 1 representa para os crentes hoje. Assim como Yahua estava em Cristo e o seu poder estava nas palavras de Cristo, essa mesma experiência pode ser também a nossa. Você poderia, Chris, por favor, abrir em João 17? Esta é uma oração que Yahushua fez por seus seguidores e que foi literalmente pouco antes de sua traição no Getsemane. E no que estava seu foco? Na experiência de Yahua fazendo morada na vida dos crentes. João 17? Sim, versículos 13 a 17 e 20 a 23. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Portanto, a unidade com o Pai e o Salvador é alcançada por meio da palavra de Yah que habita em nós. E este mesmo tema é perscrutado em Romanos 8. Você poderia ir lá e ler os versículos 14 a 17? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Yah são filhos de Yah, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Yah. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Yah e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Uma terminologia um pouco diferente é usada aqui, mas o que está sendo descrito é a experiência de Yahua vivendo em nós e as bênçãos que recebemos ao nos submetermos a canais vivos de graça e poder divinos. Vá agora para João 14. Você acabou de ler João 17 e João 14 é o mesmo discurso detalhado, dado entre a última ceia e a traição de Yahushua no Getsemane. E Filipe tinha acabado de pedir a Yahushua que lhes mostrasse o Pai, e Yahushua disse: quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque Yahua estava em Cristo. Leia os versículos 11 e 12 de João 14. Crede que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Este é o sublime chamado que aguarda os crentes em Yahua. Yahua estava em Yahushua, realizando grandes obras. E essas mesmas obras ele quer realizar por meio dos crentes hoje. E ele pode fazê-lo quando, como Yahushua, como Moisés e Josué, submetermos nossa vontade à dele. E só então ele operará em nós e por meio de nós para fazer sua vontade. Filipenses 2, versículo 13. Porque Yah é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Que vocação excelsa! Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahua te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC,
A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahuwah o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahuwah, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo.